Bom, olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal O Refúgio do Conhecimento. Bom, hoje nós daremos continuação aqui à nossa série a respeito da história da cultura e das etnias, né? Bom, no nosso último encontro, aqui a respeito do nosso canal, nós conversamos um pouco a respeito aí das guerras médicas, esse confronto que nós tivemos entre os gregos e os persas, confronto aí em que, bom, obteve-se, né, a vitória no caso dos gregos, né, os gregos que, digamos, passaram por toda aquela provação, não é, ter aquele problema dessas cidades-estado, né, essas polis divididas em que não havia um consenso sobre batalha, vamos dizer assim, não é? Cada cidade-estado agia, digamos ali, né, de forma independente, enquanto que o Império Persa era, digamos, aquela máquina de administração gigantesca, não é, aquela superpotência, né, descentralizada entre os sátrapas, os governantes, porém centralizada no poder do imperador, né, no caso ali de Dario I e depois posteriormente ali de Xerxes, né. Esse poder, esse grande poderio, né, digamos que foi aplicado nessa guerra, né, contra os gregos, porém que, vamos dizer assim, os gregos eles conseguiram, vamos dizer assim, saber utilizar, né, do próprio terreno que eles tinham, do local, né, da península grega que é muito acidentada, cheia de escarpas, né, de difícil acesso. Eles conseguiram, digamos, criar uma espécie de coalizão, né, entre essas cidades-estado e conseguir confrontar esse inimigo invasor, né, os persas, infligindo a maior derrota, uma das maiores derrotas, né, da história da Pérsia. Bom, e o que acontece? Nós vimos ali que no caso a Grécia vai se sagrar vencedora, né, e vai ser aí a senhora dos mares, né, ali do mar Egeu, né, no caso ali, e do mar Mediterrâneo, né, vai ter o controle daquela região ali por um bom tempo, até um outro confronto aí, né? Nós falaremos aí a respeito, né, desse confronto posteriormente, porém hoje nós vamos, digamos, sair um pouquinho desse conceito, desse contexto, né, militar, desse contexto, digamos, mais, vamos dizer assim, voltado à parte ali de relações mais bélicas, nessa parte de relações entre povos diferentes, esse choque, nesse conflito, e nós vamos entrar numa parte mais voltada a estudo, vamos dizer assim, a parte em que, vamos dizer assim, interna, não é, em relação à Grécia, que é o que vai dar, digamos aí, vamos dizer assim, todo o segmento em relação a estudo, a conhecimento, a contemplação, a, digamos, dar essa cara, né, digamos, que o Ocidente ele possui, né, em relação ao conhecimento e em relação aí a, por exemplo, princípios, entre outras coisas que, digamos, regem, né, a sociedade ocidental, que vem a ser aí a filosofia grega, né. Nós vamos abordar hoje aqui a respeito dos filósofos gregos, né, dessa parte tão importante que, digamos, não somente o teatro, obviamente a política grega, quanto a questão da arte, entre outros, foram importantes para a cultura ocidental. Porém, a filosofia ela é tão mais importante quanto, porque, vamos dizer assim, ela é a mãe dos estudos, né? A mãe das matérias, a mãe dos estudos e dos diferentes conhecimentos. Então, a partir dela, da indagação, né, a respeito dos assuntos, a indagação, os porquês, né, que a gente fala, através dessa contemplação que você consegue ter, digamos, respostas iniciais, os pontapés iniciais que dão abertura a outras matérias, a outros conhecimentos, né, a outras, vamos dizer assim, outras ciências, né. Então é a partir da filosofia grega que você vai ter o início de muitas questões relacionadas a princípios, a ética, valores, entre outras coisas, que justamente moldam o que é a sociedade ocidental, o que é, digamos, essa questão quase que ligada ao transcendental, né? Essa parte da crença que nós temos, os valores, os princípios, vamos dizer assim, alinhados a essa crença, muito vai partir a respeito da própria filosofia grega, né? E hoje nós falaremos aqui a respeito da primeira parte, né? Vai ser dividido em duas partes. Nós vamos falar primeiro aqui a respeito dos pré-socráticos, né?
essa primeira etapa, e depois nós falaremos aí sobre os pós-socráticos, digamos, que são aí filósofos que também vão abordar temas tão complexos quanto, né, e que são impactantes, né, para conhecermos a respeito da própria civilização ocidental em si, né. Então, desde já aí deixem o like no canal, espero que gostem do nosso conteúdo e vamos iniciar aqui o nosso episódio. Bom, pode-se dizer, né, que assim como o desenvolvimento humano em busca do contato com o seu ponto de criação e o transcendente, né, a filosofia ela surge através do questionamento, né, vamos dizer, sobre a verdade e a origem de todas as coisas existentes, na busca sobre o sentido último do ser humano em meio ao cosmos. Então o que acontece? Se obviamente você vai ter concepções religiosas, no caso a parte de crença, a parte espiritual, vamos dizer assim, entre aspas, não há muita questão da palavra espiritual, mas a busca, digamos, pelo sentido através da crença. Obviamente toda a cultura ela nasce através da crença, isso desde a antiguidade, desde a parte tribal, enfim, ali dos primeiros impérios. Porém, o que acontece com os gregos, isso muda um pouquinho nessa parte, vamos dizer, né? Então ele começa a contemplar. Através da filosofia você vai ter aí a questão da contemplação. O porquê do ser humano estar em meio ao cosmos e como que é essa ligação dele com o transcendente, em que ponto que ele está, de que forma como ele está inserido nesse meio e como ele se, digamos, se comporta em meio a todo o cosmos, né? Qual que é o sentido dele em meio a todo o cosmos, em relação à própria criação em si, em relação à própria mítica em si, né? Então a filosofia ela vai começar nesse ponto nevrálgico, vamos dizer assim, na questão justamente nessa busca, né, pelo sentido último do ser humano em meio ao cosmos, o sentido da verdade, o que é a verdade, o que é, digamos, a própria realidade em si e como nós estamos inseridos dentro disso tudo, né, em relação a ao todo, né, ao universo em si. Então vai começar a partir daí, né. E essa busca ela se inicia por um grupo antigo, tá, o qual ele praticava um culto assombroso, tá? Os orfistas, né? Para quem não sabe, os orfistas eles eram indivíduos que prestavam reverência ao personagem mitológico Orfeu, tá? Um argonauta que, segundo o mito, ele viajou para o submundo de Hades a fim de salvar a alma de sua falecida esposa, a bela Eurídice. Para o orfismo, tá? A figura humana, isso é, o corpo mortal, né? No caso nossa mortalha, enfim, a carne e osso do corpo humano, era uma forma decaída, isto é, degradada e imunda. Então o fato da além-morte estar presente como uma premissa principal de suas práticas fazia com que os orfistas eles praticassem hábitos escatológicos a fim de entre aspas, né, livrarem-se da forma humana. E essas práticas, elas incluíam ali desde a automutilação, autoflagelação, assim como autoagressão. Em pontos mais extremos, os mais arraigados a esse culto maluco, eles cometiam suicídio, né, a fim de estarem no além-vida, livrando-se da sua condição humana. E esse culto macabro, ele permeou-se por um bom tempo, principalmente entre os povos do norte da Península Grega, assim como em algumas ilhas do Mar Egeu. Então o que acontece? Por incrível que pareça, a filosofia ela vai nascer, vamos dizer assim, desse grupo, né, desses ditos orfistas. O que acontece? O orfismo ele era uma espécie ali de uma mistura de crença, religião ali com culto macabro, uma coisa meio bizarra, que isso era muito comum no período, né? Como todo mundo sabe, você vai ter ali entre os persas, por exemplo, você tem o suortismo lá, você tem Zoroastro, você tem aquelas coisas meio malucas assim de você ficar vendo coisas, enfim, ficar procurando um sentido, digamos, em simplesmente você chutar para cima e dizer isso aqui tá dizendo que é tal coisa. No caso dos orfistas, o que acontece? Eles viam a existência humana como algo decaído, como algo ruim, podre, enfim, uma coisa que não tem sentido nenhum. Vamos dizer assim, eles acham que o ser humano, a gente está, obviamente, eles pensam que o ser humano, a vida humana é uma vida de passagem, né? Porque na crença grega você tem lá a questão do Hades, você tem lá o submundo, que o sujeito morre, é mandado para lá, para ficar agonizando pro resto da eternidade, enfim, eles tinham uma concepção sobre o além-vida.
Porém, os surfistas, eles eram muito ligados a essa questão do além-vida, só que de uma forma ruim, vamos dizer assim, né? Eles achavam que eles já tinham que estar ligados ao Hades de uma vez. Então, tipo, essa existência humana aqui era... Como se pode dizer assim? Enfim, é uma coisa inútil, a existência humana. Então vamos se livrar disso aqui de uma vez. Então eles ficavam se mortificando, se agredindo, uma coisa bem escatológica, enfim. E essa crença, ela se permeou justamente por causa, digamos, vamos dizer, esse apego com a questão justamente do transcendental. Porém, eles não conseguiam enxergar muito como que esse transcendental funcionava. Eles simplesmente chutavam pra cima e achavam, a gente tem que estar do outro lado, porque lá é melhor. Ou, enfim, lá tá numa situação melhor do que aqui, então vamos acabar com a situação aqui de uma vez. Porém, eles não conseguiam entender como que o ser humano ele estava no meio disso tudo, como é que isso funcionava, de onde que eles vieram. Eles só sabiam que tinham que se livrar dessa condição. Então era um culto meio maluco, vamos dizer assim, mas o princípio parte daí. Eles começam a pensar, tá, existe algo além, como a mitologia grega fala, existe algo além. Porém, a própria mitologia não explica muito bem o que acontece com a alma humana depois que você morre. Tipo, eles não explicam muito bem, tipo, na crença grega, como isso acontece. Tipo, eles falam que o caboclo vai ser jogado lá no Hades e dane-se. O pensamento deles era basicamente esse. Então, eles tinham essa crença, mas não tinham como explicar o porquê que eles faziam aquela coisa maluca ali. Enfim, mas a crença, ela vamos dizer assim, se perpetuou, né, como um culto ali, né, uma coisa que não tinha uma certa explicação, vamos seguindo aquilo ali para ad eterno, né. Porém, em uma dessas ilhas gregas, né, conhecida como Mileto, um homem ele se sobressaiu sobre os outros. Como a gente já falou no episódio passado, né, Tales de Mileto era um negociador comercial, tá? Assim como uma espécie de projetista de utensílios. Então ele gostava de ficar fabricando lá algum tipo de ferramenta, em madeira, alguma coisa. Ele gostava de trabalhar com essas coisas, além de ser um negociante local ali, ficava comercializando as pecinhas dele com as outras pessoas, enfim. E no caso Tales, né, tendo certo conhecimento sobre números, afinal ele era vamos dizer, um comerciante, né, a pessoa que ficava negociando as coisas ali, assim como um grande apreciador da natureza, ele não encarava como certa a teoria sobre como os orfistas encaravam a existência. Então ele via, tá, os orfistas ficam pensando nessa questão da vida, de ficar se mortificando, enfim, lá, se apanhando lá, mas só que, sei lá, como eu vejo a natureza à minha volta, eu acho que a minha existência tem que ter algum sentido no meio disso tudo. Não sou saco de pancada, não tenho que ficar apanhando, sei lá, me matar pra estar numa situação melhor do que eu tô. Então já muda um pouco o pensamento. Justamente em suas contemplações, né, essas contemplações naturais, ali observando a natureza, né, que o Tales gostava muito de fazer, ele percebeu que a figura humana ela se sobressaía em meio aos outros seres, não somente por suas capacidades motoras, mas também pelo seu raciocínio, assim como no discernimento a respeito do seu entorno. Olha que coisa interessante. E o Tales, a partir disso, ele começa a constatar que a figura humana ela não tem somente um aspecto animal, ou seja, algo impuro ali, como os orfistas assim diziam, né? Aquela coisa, vamos dizer, podre, aquela coisa ali totalmente fora do contexto, em que essa figura, sei lá, devia ser eliminada. Do contrário, tá? Justamente por haver algo que transcende o próprio plano natural, tá? A figura humana ela possuía atributos além dos outros seres vivos, os quais aproximavam desse transcendental. Então o que acontece? Né? O Tales ele começa a parar e pensar, opa, calma aí, eu vejo aqui que eu tenho capacidade motora de eu fazer certas coisas, eu consigo raciocinar, consigo pensar, eu consigo ter sentimentos, eu consigo, digamos, expressar todos esses sentimentos, eu consigo ir além da minha capacidade atual, eu consigo melhorar. Os outros animais não conseguem. Os outros animais são criaturas, enfim,
ali que tá simplesmente para ser comida da gente, para ser alimento da gente, ou para, sei lá, ser bonitinho, ficar pulando por ali e para cá. Então, eles não saem da condição deles. Os animais não saem da condição deles, mas eu saio. Eu sempre estou me modificando porque eu tenho essa capacidade. Então eu não sou simplesmente ligado a essa natureza comum, a essa situação comum. Tem algo em mim que faz com que eu seja diferente. E ele começa a pensar em que lugar que eu tô no meio de tudo isso. Qual que é a razão de nós, no caso o ser humano, estarmos aqui? Qual é a verdade por trás de tudo isso? Então ele começa a indagar. Ele começa a justamente contemplar essa questão. A partir daí que a coisa começa a mudar. Opa, vamos sair dessa questão de aceitar que tipo simplesmente fenômenos naturais regem a questão de crença. Por exemplo, o antropomorfismo, o pagão, lá de você acreditar que que caiu um raio, sei lá, a divindade tá pé da vida com você porque, sei lá, aconteceu uma seca, é um castigo, uma inundação, enfim. Ele começa a pensar além, começa a parar e pensar, poxa, tipo, tem alguma coisa errada nisso. Em que sentido eu tô aqui? Qual é a verdade por trás disso? Eu quero entender melhor essa situação. E é a partir daí que começa a surgir essa coisa chamada filosofia, né? Dessa forma, o Tales de Mileto é o primeiro a buscar, através do uso da própria filosofia, dessa indagação, uma forma muito mais profunda de contemplar o próprio ordenamento dos seres dentro do cosmos. E também fugindo das, digamos assim, muito mais, vamos dizer assim, que como é que eu posso dizer assim, né? Também fugindo das limitações referentes ao orfismo, né? O Tales ele foi um dos primeiros sábios a usar a lógica dos elementos, terra, água, né? Fogo e ar, a fim de classificar os seres vivos. Então o que acontece? Ainda tendo uma visão um pouco mais limitada a respeito da própria natureza, né? Ele começa a olhar para esses elementos que formam os seres ou que interagem com os seres, né? Por exemplo, tem seres que voam, tem seres que andam na terra, tem seres que estão mais próximos do calor, tem seres aquáticos. Então você tem uma interação com esses elementos. Então ele começa a utilizar esses elementos como forma para justamente classificar não somente os seres vivos, como também classificar, digamos, a interação humana com isso, né? Digamos, o que isso interfere na vida humana. Então ele vai começar a, vamos dizer assim, brincar com isso, né? Ele vai começar a, digamos assim, indagar e estudar em cima desses elementos. Aí uma forma de tentar vislumbrar além, né, da condição dele. E Tales, ele foi um filósofo e pensador notável, tá? Justamente, né, pelo período dele, enfim, ele faz algo completamente diferente. Então o pessoal de Mileto começa ali a seguir ele vai fundar uma espécie de escola ali conhecida como escola jônica, né? Alguns discípulos, algumas pessoas que vão seguir ele ali naquele pensamento, mas algo muito exclusivo, muito local, uma coisa muito, digamos, fechada em torno dele, né? Essas pessoas, elas entendiam muito bem dessa situação, muita gente vivia nesse orfismo maluco, nessas crianças meio malucas, e não conseguiam compreender justamente esse estudo, essa forma de pensar, né, de buscar justamente a verdade a fundo, né, dos temas que envolvem ali o cosmos, das coisas que envolvem a própria existência humana. Então ele começa a arrebanhar pessoas justamente por isso, algo diferente, né? Porém, alguns dos indivíduos os quais ele influenciou, né, por seus pensamentos, iriam muito além em relação à contemplação e à história da filosofia, tá? Então você vai ter aí indivíduos que irão com certeza passar até além do próprio conhecimento o qual Tales ele conseguiu absorver. Bom, da dita escola jônica, né, um pensador ali alcançou grande destaque, tá? E muito mais lógico e menos metafísico, vou dizer assim, uma pessoa bem mais voltada ali a lógica como essência principal em relação à filosofia, né? Pitágoras de Samos, né, o Pitágoras, como todo mundo conhece, se notabilizou por seus grandes avanços na matemática, assim como na geometria. Tá? Filho de um mercador da cidade de Tiro,
Pitágoras ele havia aprendido desde cedo o ofício dos números, assim como era um exímio tocador de harpa e um poeta. Tá? Dizem que enquanto adolescente, Pitágoras ele foi enviado ao Egito, né, para concluir seus estudos. Talvez nesse período ele tenha se interessado profundamente pela ciência das formas e da proporcionalidade, uma vez ali que no Egito você tem toda aquela questão de templos, palácios, as próprias pirâmides em si. Então Pitágoras ele se apaixonou, digamos, pelo estudo da proporcionalidade. Então ele desde cedo, desde criança, ele sempre esteve ligado à matemática, aos números, visto que seu pai era comerciante, era negociador, mexia com impostos, com outras coisas. Então ele sempre estava ligado com números, e quando ele vai ao Egito ele se apaixona ainda mais pelas formas, pela geometria em si. Então desde criança ele é influenciado por isso, né? E em razão do seu profundo apego à numeralidade, tá? Assim como o seu realismo brutal, detalhe, ele era muito realista e bem pouco idealista, digamos, né? Pitágoras ele ignorava o prazer carnal como prática, tá? Afirmando que cometer esse ato tornava o ser humano mais bárbaro e boçal. E tal prática, segundo ele, deveria ser utilizada somente para procriação, o que fez quando desposou ali a sua escolhida Teana, né, com quem teve cerca de 2 filhos e uma filha, a chamada Mia. Bom, e diferentemente de Tales, que buscava nessa contemplação filosófica através dos elementos naturais, ali, fogo, ar, terra e água, né, Pitágoras ele buscava sua contemplação através da matemática, tá? Fundando a sua própria escola, né, que iria ser a escola pitagórica. O sábio filósofo ele adotou um rígido sistema a fim de desenvolver sua teoria sobre a verdade da própria existência. Então Pitágoras ele sai completamente do, vamos dizer assim, desse eixo do qual o Tales de Mileto ele, vamos dizer assim, criou, né? Vamos dizer assim, a contemplação mais voltada à natureza, na questão aparente dos elementos, aquela coisa mais, digamos, da apreciação, do toque aos elementos, da busca nos elementos. Pitágoras ele foi atrás dos números e via que o cosmos era, vamos dizer assim, que a numeralidade tinha tudo a ver com a questão do cosmos, né? Dentre suas regras, né, as regras de Pitágoras, somente homens formados, isto é, que já tivessem passado pela puberdade, poderiam participar de suas reuniões e ensinamentos. Acredita-se que, em certos níveis de ensino, os discípulos do filósofo deveriam manter voto de castidade, assim como voto de silêncio, a fim de não espalhar informações de estudos para não iniciados no método pitagórico. Então, o que acontece? Não somente Pitágoras, tá, mas muitos outros filósofos depois dele adotaram a mesma situação. Filosofia, ela é uma, vamos dizer assim, é um estudo, né, vamos dizer assim, a matéria, né, o conhecimento, o qual, digamos, somente pessoas as quais tenham passado por certas experiências de vida, certas práticas de vida, poderiam, digamos, obter. Então, para muitos filósofos, jovem é igual burrice. Tipo, se o cara é adolescente, com 14, 15 anos de idade, tá no alto da puberdade, acha que é o reizinho do mundo, que pode mudar o mundo segundo a vontade dele, os prazeres e vontades que ele quer, não serve para esse tipo de conhecimento ainda. Ele não passou por essa etapa de entender, vamos dizer assim, entre aspas, qual que é o seu lugar, qual que é o seu quadradinho, vamos dizer, no mundo em si, da sociedade, na vivência humana, onde que você está, vamos dizer assim, para você compreender, digamos, a questão de humildade, a questão de, digamos assim, vamos dizer a palavra contentar, mas vamos dizer assim, admitir o seu lugar na própria sociedade em si. É um processo que leva um certo tempo. Então, o adolescente ele é muito idealista, muito impulsivo e pouco de raciocinar, ele raciocina muito pouco. Então, para você ser filósofo, você tinha que passar primeiro pela puberdade para você entrar em uma escola filosófica. Isso era um conceito mínimo para qualquer filósofo, tá? E, enfim, além disso, né, mesmo assim, você entrando em uma,
vamos dizer assim, uma sociedade, ali, um grupo filosófico, mesmo você sendo novo ali, enfim, você tendo seus já 18, 20 e poucos anos, você ainda assim não conseguiria alcançar certos níveis de conhecimento. Você tinha de passar por um período de adaptação, de disciplina, digamos, a se adequar naquele tipo de universo, de pensamento, de forma de existir, de ser, para que depois você tivesse acesso ao conhecimento. Era algo bem profundo mesmo. Bom, e é bem verdade que nessa escola quase que ocultista, muitos conceitos matemáticos e geométricos eles surgiram, tá? Visto que a premissa filosófica era que de cosmos, né, o universo, enfim, era, vamos dizer assim, composto ali basicamente, né, ordenado segundo uma soma perfeita, né, de cálculos matemáticos, tá? Vamos dizer assim, e todo o avanço contemplativo se dava por essa ordem, tá? Então o que acontece? Para Pitágoras, em resumo, vamos dizer assim, o universo ele era composto basicamente de números. Então tudo tinha alguma numerosidade, tudo tinha alguma soma, algum cálculo, algo voltado à proporção baseada nos números. Então a forma em si, vamos dizer assim, essa questão superficial, aparente, de beleza, de conteúdo, vamos dizer assim, que Pitágoras não estava muito interessado. Ele estava interessado na forma como proporção, vamos dizer assim, como numerosidade, como geometria. Então a beleza ele observava através disso, tá? Ele acreditava que seguia por essa ordem. Dentre as grandes descobertas, né, e desenvolvimentos dos pitagóricos, né, destacam-se o desenvolvimento das relações entre os lados do triângulo retângulo, né, descoberta enunciada no famoso Teorema de Pitágoras, né, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Aquela formulazinha maravilhosa que a gente adora, né? Além disso, vários fundamentos sobre a física dos corpos, assim como a proporcionalidade e perfeição de formas, tais como o pentagrama, assim como as proporções e divisão das cordas em sequências harmônicas para a obtenção das notas musicais, que são descobertas aí do próprio Pitágoras em si, né? Essa questão da harmonia das cordas para a criação das notas musicais, divisão, né, a gente chama de casas das cordas, né, ali para instrumentos musicais, são coisas que o Pitágoras ele desenvolveu, né? Proporcionalidade ali da acústica para você obter notas musicais. Isso foi tudo um conceito criado por ele, né, pela filosofia dele. Ao pouco que se sabe, né, sobre o culto pitagórico, há de se supor que acreditavam no transcendental, né, e no além-vida como uma sequência de fatores que se sobressaem quanto à simples compreensão humana. Ou seja, acreditavam em uma espécie de engenharia além da simples aparência superficial do cosmos. Enfim, Pitágoras, no caso, ele, vamos dizer assim, ele é o primeiro, vamos dizer assim, além do Tales de Mileto, ele vai ser mesmo o primeiro a levar em conta, através da lógica, de que existe um ponto inicial no universo, de que existe realmente uma engenharia no universo. Então, se tudo são números, números querem dizer proporções, formas. Formas vêm através do quê? De uma engenharia, como as pirâmides, como os grandes palácios, as grandes estruturas, são construídas por um engenheiro, são construídas por alguém que desenha aquilo ali, que, enfim, tenta projetar aquilo ali. Então, o universo, da mesma forma, ele tem um regramento, uma ordem. Nós não conseguimos compreender, mas além disso tem uma forma, enfim, uma substância, algo que coordena tudo isso. Então nós não somos mero acaso, nós não somos aqui simples animais perdidos no meio do nada. Há algo além. Então, o primeiro a indagar justamente sobre isso, passando inclusive por aquela questão toda de antropomorfismo natural, é o Pitágoras. Ele vai chegar justamente através da própria lógica, da lógica mais realista, banal e profunda possível, que realmente existe uma substância além, existe algo além. Então ele mesmo chega nessa conclusão através da numeralidade, né? E além dele mesmo, né,
outros filósofos também surgiram da mesma corrente de Tales de Mileto. Um exemplo deles é o Anaximandro, né? Anaximandro, ele era um discípulo direto da escola jônica. Além de ser um exímio político e orador, falava muito bem, era também um grande apreciador dos fenômenos naturais. Então, adorava ver uma chuva, uma tempestade, raios, ele gostava de fenômenos naturais. Na busca filosófica pela verdade em relação à ordem do cosmos, né, o Anaximandro ele realizou grandes descobertas, tá, em relação ao que viria a ser conhecido futuramente como geologia, ou seja, o estudo das rochas e a atividade interna da Terra. O primeiro cara que chuta a bola da geologia, que começa a estudar rochas, pedras, entre outras coisas, a atividade, entre aspas, sísmica da Terra, vamos dizer assim, é Anaximandro. Tá? Ele também foi o responsável por introduzir o uso do relógio solar no território grego, olha que interessante. Além de ser um dos primeiros, né, a tentar compreender as proporções cósmicas, tá, como a distância entre a Terra e o Sol. Algo que na época era até mesmo para ele difícil, mas é o primeiro a tentar raciocinar, tentar indagar qual seria a distância entre a Terra e o Sol. E esse filósofo ele tinha como crença, né, o princípio de que o Apiron, né, uma espécie de matéria infinita, insurgida e imortal, era o princípio de todas as coisas, assim como seu ponto de ordenamento. Olha que interessante, ele não usa tanto a questão de números, mas a própria questão natural em si, a aparência do cosmos, chegando nessa questão que eles chamam de Apiron, né? E baseando-se nessa crença, tá, sua filosofia ela buscava ordenar, digamos, os comos e porquês das coisas que saem do seu princípio inicial. Olha que interessante, é ver essa questão da indagação. Além disso, é um dos primeiros a teorizar o método científico, afirmando que o mundo ele é constituído de descobertas que se autocontradizem e se autoexcluem quase todo o tempo, né? Sendo que o tempo é uma espécie de juiz que permite que ora exista uma afirmação, outra hora exista outra afirmação, ou seja, o princípio, vamos dizer assim, de que a ciência ela é contraditória. Tá? Há de se notar também que Anaximandro foi um dos primeiros a teorizar sobre um equilíbrio das formas as quais sustentavam as coisas vivas na Terra, né? O que se assemelha à gravidade e à força centrípeta. Olha que interessante. No caso do Anaximandro, ele vai ver nessa questão da própria aparência natural do cosmos e dos fenômenos, que há algo que realmente, vamos dizer assim, baliza tudo isso. Há uma substância, há uma forma, né, o dito Apiron, né, que é o que, digamos, sustenta todas essas atividades do cosmos, vamos dizer assim. Então, para ele, o princípio de todas as coisas, a verdade por trás de todas as coisas, da vivência da existência humana, é o tal do Apiron. Então, na crença dele vem a ser isso. E é baseando-se nessa crença, né, nessas atividades do Apiron, que ele vai chegar a várias constatações científicas, que é bem interessante, sendo justamente um filósofo, né? E justamente pela questão do autocontradictório. Então, justamente vamos dizer assim, pelos fenômenos, o universo ele sempre estar em constante mudança ou agirem de forma diferente, né? Um fenômeno raramente é igual ao outro, uma chuva não é idêntica a outra, enfim, uma atividade sísmica não é igual a outra, enfim, coisas são diferentes. Ele diz que a própria ciência, a própria busca pelo conhecimento é autocontraditória, uma vez em que outro conhecimento esbarra naquele. Então a ciência ela sempre está se autocontradizendo. Então ele é o primeiro que se chega nesse ponto através dessa busca pelo Apiron, né? Enfim, e vamos dizer assim que a filosofia dele também vai se tornar aí também um grande balizador para outros posteriores também. E além de Anaximandro, né, outro grande filósofo seguiu os passos da escola jônica. O Anaxímenes, né, ele era um profundo estudioso e contemplador da metafísica e da cosmologia. Tá? Suas teorias elas percorriam desde a proporcionalidade, né, com a análise do cálculo geométrico das sombras, a fim de medir as partes de visões do dia,
até mesmo em relação aos estudos dos elementos. Então ele aprofundou muito mais ali a teoria do Tales de Mileto, ele foi mais além em relação aos elementos. Em sua teoria, né, sobre a origem do cosmos e das criaturas nele existentes, o Anaxímenes ele afirmava, né, que todas as formas, vivas ou não, elas formavam-se através do ar, o qual considerava uma substância primária, por sua leveza e singularidade, visto que os outros elementos lhe sofriam alguma interferência deste elemento natural em particular. As seguintes frases elas podem elucidar ali um pouco do pensamento do Anaxímenes, né? Todas as coisas elas se originam devido ao grau de descondensação e rarefação do ar, a mesma causa também do frio e do calor. Tá? E a variação quantitativa de tensão da realidade originária dá origem a todas as coisas. Olha que interessante. E a razão precisa da experiência, mas esta nada vale sem razão. Então olha que interessante. O Anaxímenes, mesmo não sendo um filósofo assim tão, vamos dizer assim, importante quanto Tales de Mileto ou mesmo Pitágoras, o Anaxímenes ele vai levar em conta essa questão do elemento ar, a questão de singularidade. Ele vai buscar justamente, vamos dizer assim, dissecar, entre aspas, né, digamos, os elementos, toda a conjuntura, né, das formas naturais que existem no mundo e tentar chegar, digamos, a uma singularidade, a algo que todos se ligam. E o ar está presente em tudo, né? Vamos dizer assim, a água quando se evapora fica no ar, o fogo para existir precisa de ar, né? A água em si fica nós dissemos que a água evapora, fica no ar. A própria terra em si tem uma estabilidade em relação ao ar, então tudo está meio que ligado ao ar, né? Para ele esse contexto era muito importante, né? Mesmo sendo um pouco diferente, ele pensava na questão de singularidade, mas ele levava muito em conta também essa questão de razão, a questão ali de você chegar justamente à verdade, a buscar essa singularidade, a tirar, digamos, todos os, vamos dizer assim, os meandros em volta e tentar chegar ao ponto inicial daquela verdade em si, né? Então essas frases, né, são tão importantes, né, como a variação quantitativa da tensão da realidade originária dá origem a todas as coisas, né, buscando justamente essa questão do ponto inicial, assim como a razão, ela precisa da experiência, mas a experiência ela nada vale se não tiver razão. Então não adianta você acumular, digamos, esse conhecimento nada, vários nadas, digamos, ou várias coisas inúteis, quando você, digamos, com experiência, se você tem razão, se você busca razão, se você busca sentido às coisas, a experiência ela tem validade. Então, nesse ponto é bem profundo, né, esse estudo, digamos, ali além, né, vamos dizer assim. E, além do próprio Anaxímenes, né, outros filósofos aí obviamente vão se destacar nesse período, né, seguindo ali o exemplo da escola jônica, né. Entre eles, né, o Parmênides, ele era um dos principais influenciados por Pitágoras. Grande poeta, ele buscava através dos versos exprimir sua filosofia sobre a metafísica. Parmênides ele era muito mais ligado à metafísica e não tão ligado assim à lógica, mas os estudos dele sobre a metafísica são extremamente profundos. E ele cria o dito caminho da verdade, tá? Que é uma prática onde ele trata, né, vamos dizer assim, ele traça um caminho, né? Ele trata da importância da realidade e expõe vários argumentos que demonstram este princípio. Como a questão da existência metafísica ser atemporal, né, algo uniforme, engendrado, necessário e indestrutível, o que nega a existência do nada ou não ser. Tá? E tal afirmação ela viria a ser um divisor de águas nos caminhos da filosofia, visto que até então considerava-se somente a questão substancial da existência, não a sua essência além do aparente. Tamanha a importância desses estudos que Parmênides ele leva o título de patrono da metafísica. O Parmênides ele vai chegar a algumas constatações interessantes a respeito, digamos, dessa engenharia além do cosmos. Então ele vai ver o quê?
que, digamos, há uma forma, há um ser, há algo, digamos, que, vamos dizer assim, não é, enfim, ligado a essa questão natural, que faz essa engenharia toda, né? Ele, vamos dizer assim, que essa existência, né, além dessa, vamos dizer assim, dessa cadeia natural, né, que nós vivemos, ela é atemporal, então não existe tempo, o tempo não se enquadra fora, digamos, dessa existência que nós temos, só aqui o tempo se enquadra, é uniforme, então não tem uma forma, tem uma, enfim, é uma forma diferente, é uniforme, não existe um caos, e sim uma ordem completa, é engendrado, então sim, existe uma engenharia, é muito bem organizado, é necessário, porque se não existisse essa necessariedade tudo viraria realmente um caos desordenado, vamos dizer assim, e viria a ser aí, digamos, indestrutível, né? Que, digamos, não pode ser destruído, não pode ser anulado, tal como é, vamos dizer assim, a natureza em si, que ela pode ser destruída e anulada. Então, olha que engraçado, ele começa a teorizar além, digamos, da própria física em si, da própria, vamos dizer assim, da própria realidade palpável, né? Então existe a física e existe algo além da própria física, que é a metafísica. Parmênides, então, ele vai chegar nesse conceito. É vamos dizer assim, o primeiro a conseguir chegar nesse nível de contemplação. Bom, e outro grande filósofo aí do período, né, ao qual merece importante menção também, né, vem a ser Demócrito. Demócrito, ele era discípulo da escola jônica, né, como um dos principais defensores do atomismo, teoria a qual ele afirma que tudo o que existe é composto por elementos indivisíveis chamados átomos, né, que do grego a, negação, tomo, divisível, portanto átomo indivisível, né, vamos dizer assim, um ponto da própria questão natural, o qual ele é indivisível, né. Há quem diga que a própria teoria sobre a existência de átomos tenha partido do próprio Demócrito. Porém, este importante estudo, né, ele reflete um pouco sua enorme grandeza. Além de ser um dos maiores defensores da ética em relação aos estudos e à verdade no caminho filosófico, Demócrito ele defendia que o universo era formado por um turbilhão de infinitos átomos com um ponto de inflexão, um princípio o qual os dissipava, né? Uma espécie de força motriz. Então o que acontece? O Demócrito, né, ele tem essa teoria interessante, né, da questão dos átomos. Ele foi um dos primeiros a entender. Obviamente não se tinha como na época você provar que isso existia, né? Precisou de milênios para que alguém, vamos dizer, séculos e séculos, né, para que chegasse uma pessoa futuramente, aí no caso, né, um cientista, e conseguisse observar os átomos, né? Conseguia ali chegar, vamos dizer assim, conseguir observar a forma de um átomo. Mas quem o teorizou foi, digamos, Demócrito. Porém, olha como ele aborda isso. Ele não chega a dizer que o átomo ele é a singularidade em si. Ele é indivisível. Ele é, vamos dizer assim, o ponto de início. Ele é a forma ali que dá início às coisas. Então, e essa forma que dá início às coisas partiu de algo, de um ponto inflexível, de um ponto ali que dissipou essas formas, esses átomos, a criarem todas as formas existentes, a se unirem ali criando todas as formas existentes. Então para ele também existe uma espécie de gênese, uma espécie ali de ponto inicial, porém através do atomismo. Ele tem essa concepção de força motriz, né, que dá impulso a toda essa criação desse cosmos. Então ele chega nessa constatação, né? Outros filósofos eles também se destacaram ali no período conhecido ali como escola jônica, né? Tais como Zenão de Eleia, o qual buscou ali introduzir a ética filosófica em meio à política. Então ele tentou fazer algo um pouco difícil na época, e até hoje ainda é, né? Você tentar trazer a questão dos princípios éticos e valores filosóficos para dentro da política. Ele participou de levantes ali para a destituição de tiranos, porém acabou preso e assassinado por seus algozes, né? Então,
ele não conseguiu levar, digamos, esse conhecimento para dentro da política, né? Acabou sendo assassinado, mas tentou, né? Assim como Xenófanes, né, o qual foi o fundador da escola de Eleia, né? Por ser um grande pensador ligado ao realismo das formas, assim como a metafísica e a ética, ele desprezava o antropomorfismo de figuras mitológicas, assim como desprezava a imoralidade das divindades gregas, condenava estritamente a luxúria, assim como defendia a sabedoria e a sabialidade como caminho correto para se alcançar a verdade sobre o cosmos e a existência humana. Então, no caso do Xenófanes, principalmente, né, ele, vamos dizer assim, ele conseguiu contemplar justamente a figura humana como além das outras figuras ali da natureza, os outros animais, os outros seres ali, por suas questões motoras, enfim, de raciocínio, entre outros. E, obviamente, como a cultura grega, ela tem uma mistura de, digamos, deidades lá baseadas em formas humanas, tais como Zeus, como Hera, enfim, vários outros, né, como Apolo, Ares e outros. Você também tem figuras antropomórficas, como sátiros, como centauros, coisas um pouco sem pé nem cabeça, né? Aquela coisa que você vê que o serzinho lá tem lá a Hidra, você tem outros seres lá bizarros. Então ele condena o antropomorfismo, ele despreza, assim como também despreza a questão da imoralidade das deidades. Não quer dizer que ele não fosse, vamos dizer assim, ele não cresce, digamos, ali na crença local grega. Ele dizia que, vamos dizer assim, se eles eram divindades, existia essa questão de deidade, a deidade lembra algo voltado à perfeição, voltado a, digamos, incorrupção, vamos dizer assim. Então ele condenava a imoralidade. Quando ele pegava alguns escritos, né, enfim, contos, ali, mitologia, que falava a respeito que tal deidade descia lá para engravidar uma mulher lá para ter um filho semideus, ou para, enfim, a deidade que briga com a outra por ciúme, por inveja, por coisas que são meramente animais ali, do conceito natural humano, aquela coisa do vício humano, aquela coisa ali da vivência humana. Ele desprezava aquilo, falava, não, as deidades não podem ter isso, então tá errado, tem uma coisa que tá errada nisso, eles não são, nós temos a mesma forma que eles, mas eles não, vamos dizer assim, compactuam com aquilo que nós fazemos. Então é o primeiro, digamos, entender essa diferença entre, usando aquele conceito lá do começo dos orfistas, de que o ser humano é decaído. Tá, mas até que ponto ele é decaído? Ele não é decaído completamente. Ele não é um serzinho descolado lá, perdido. Ele tem uma ligação com o transcendental, porém, em certa parte sim, ele é decaído. Em certa parte. Ele chegava nesse conceito, né, o que é bem interessante, né? Bom, e dá pra você ver que nesse início, né, vamos dizer assim, da própria filosofia, né, é fato que os primeiros filósofos e escolas filosóficas, conhecidos aí como pré-socráticos, né, eles buscavam, através da contemplação, compreender a verdade sobre o cosmos, né, ali como um todo, né, a forma como as coisas se comportavam, né. E tais estudos eles trouxeram importantes princípios quanto à proporcionalidade das formas, a aceitação inconteste de que um ponto inicial dava origem a todo o cosmos, isto é, uma substância, um elemento, um ser, né, pondo em xeque muitos preceitos vagos, né, até então utilizados no politeísmo antropomorfista, assim como a formação da ética como base inicial para toda a teoria filosófica. Além deste grande arcabouço, né, seus inúmeros estudos sobre os elementos serviram de impulsionamento para a compreensão, né, do temperamento humano, seja ali a melancolia, a parte sanguínea, a fleuma e a cólera, né, cooperando diretamente para o avanço da medicina da época, onde os curandeiros, doutores, eles baseavam-se no temperamento, né, para receitarem remédios aos seus pacientes. Há de se destacar, né, que a ética ela
advinda da filosofia, ela também se formalizou na medicina através do famoso juramento de Hipócrates, né? Que até hoje os médicos eles fazem o juramento de Hipócrates, de proteger a vida até o último instante, coisas que são ligadas justamente à luta pela vida, né? Você não usar de métodos antiéticos quanto à medicina. Então a filosofia ela também está presente, né, na própria aplicação da medicina em si. E dá para você entender que justamente a filosofia ela nasce pela própria crença em si, ela nasce justamente pela busca de algo além. Então, desde o começo, desde Tales de Mileto até Xenófanes, você vai ter ali justamente essa teorização. Eles querem entender em que contexto que eles estão ali. Tipo, não é mais vamos dizer assim, tal raio caiu em tal lugar porque as deidades quiseram que fosse assim. Não, calma, vamos entender onde que isso se enquadra, onde que eu me enquadro, onde que aquele animalzinho se enquadra, onde os elementos se enquadram, como que é a forma de tudo, qual é a verdade por trás das coisas, esse ordenamento do próprio cosmos em si. Então a filosofia ela vai buscar justamente a verdade, ela quer a verdade a respeito das coisas, a indagação, né, a respeito do que é o real, o certo, o verdadeiro a respeito do próprio universo em si. Bom, e com o grande avanço, né, da filosofia e das escolas filosóficas em determinadas regiões da Península Grega, muitos dos grupos de filósofos eles tentavam guardar os princípios éticos, né, de seus métodos contemplativos, buscando restringir o acesso de discípulos a níveis maiores de seus estudos. Disponibilizavam-nos, né, caso os alunos eles alcançassem maior disciplina em relação à sua conduta e valores. Porém, né, o que acontece? Alguns discípulos, com o tempo, eles começaram a criar falsas constatações ou paradoxos sobre os métodos de seus mestres, utilizando-se ali de seu conhecimento para conveniência ou mesmo para enriquecer com falsas afirmações sobre diversos assuntos de estudos, né? Então, o que acontecia? Em relação à própria filosofia em si, os mestres dessas escolas, ou os filósofos que haviam alcançado um nível maior a respeito daquela doutrina filosófica, ali, daquele método, eles tentavam justamente preservar a busca pela verdade, eles tentavam chegar naquele nível e obviamente preparar esses alunos para que eles conseguissem chegar em níveis tão melhores do que eles. Porque para o filósofo, se você pegar o contexto real da situação, o filósofo ele não quer... qualquer professor, né, em si ele tem que pensar dessa forma. Acho que o aluno ele não é uma cobaia, ele não é, digamos, vamos dizer assim, ele não tem que ficar abaixo do mestre, muito pelo contrário, o aluno sim, ele tem de superar o mestre. Porém, existe toda uma preparação, existe toda uma disciplina, existe todo um contexto, existe todo um conhecimento para que ele consiga superar o mestre e chegar num nível muito maior. No caso da filosofia não é diferente. Então o que acontece? Os filósofos eles tentavam preservar esse caminho preparando da melhor forma possível os seus discípulos, com conduta, com costumes, com formas de viver que os condicionassem a chegar em níveis melhores de existência e de contemplação. Porém, muitos discípulos engraçadinhos eles começam a, digamos, roubar esses conhecimentos, ou enfim, ficavam um certo tempo nessas academias, depois iam embora, enfim, aprendiam o máximo que conseguiam e depois começavam a utilizar para conveniência própria. Então eles já não estavam mais sendo honestos com a questão de busca pela verdade. O negócio deles era materialismo mesmo, era utilizar daquele conhecimento para poder enriquecer, para poder, vamos dizer assim, ter acesso a outras coisas melhores na vida, ter acesso a, enfim, coisas materiais. Aí já começa a ter um certo problema, né? E em relação a isso, né, os ditos sofistas eles eram um exemplo de corrompimento do próprio conhecimento em detrimento da conveniência própria. Brutalmente materialistas em relação ao cosmos, em sua essência, eles desprezavam a metafísica e até mesmo a ética como parâmetro inicial de toda afirmação filosófica. Diria um dos mais conhecidos sofistas, o tal do Protágoras, que o homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são enquanto são, assim como das coisas que não são enquanto não são.
Essa espécie de relativismo de todo e qualquer princípio favorecia em relação ao desenvolvimento de uma retórica polida, muitas vezes até mecânica, porém vazia de qualquer essência humana. Então o que acontece? Vamos dizer que os sofistas, eles, vamos dizer assim, eles são os, entre aspas, falsos filósofos, ou digamos, os filósofos que não consideram a própria filosofia, vamos dizer assim, o filósofo que mente para si mesmo. Até hoje mesmo, nos dias atuais, você tem uma cacetada de exemplos de filósofos que são sofistas, inclusive estão lecionando dentro de universidades, até em outros locais. Tá saindo pelo bueiro, como se diz. Porém, na antiguidade, o que acontece? Eles aparecem, esses sofistas, eles aparecem a partir do momento que eles conseguem arraigar conhecimento, eles conseguem absorver conhecimento, porém eles não têm a sinceridade, vamos dizer assim, eles não buscam a verdade, eles não buscam se, digamos, avançar nesse conhecimento, eles não buscam um regramento, ética, disciplina, eles não querem saber do método, de como os filósofos chegaram naquela conclusão, enfim, como os mestres chegaram naquela conclusão, né? O negócio deles é aproveitar o método, a parte mecânica, digamos assim, e de certa forma dissecar isso e ganhar dinheiro em cima. Então, vira uma coisa um pouco mecânica, algo material e sem nenhum fundamento realmente ético, de princípio ou de, enfim, espiritualidade ou qualquer coisa que realmente dê um sentido ao princípio à filosofia. O negócio deles é um método para ganhar dinheiro. Então hoje tá cheio de filósofos, e alguns, inclusive alguns canais de televisão, né, que são chamados aí para ficar dando coach da vida das pessoas, né, explicando qual é a melhor forma de viver, quando na realidade eles são os piores tipos de indivíduos possíveis, porque eles mentem para eles mesmos. Então eles não acreditam na própria filosofia deles, eles vendem para ela para ganhar dinheiro, né? Enfim, por valorizar somente o aspecto mecânico, né, dos princípios filosóficos, tais como a gramática, a matemática, a geometria, assim como a oratória, que para eles é muito importante, né, e o estudo sobre os temperamentos humanos, eles começaram a utilizar esses conhecimentos a fim de realizar espécies de consultas, entre aspas, para a população em geral, na Grécia Antiga, né? Buscando não levar o conhecimento em auxílio ao próximo, como quem diz, eu sou filósofo, vou usar a verdade, o meu conhecimento de forma humilde, eu vou me doar àquela pessoa para ajudá-la, pois eu tenho conhecimento maior do que ela. Não. Eles buscavam ganhar financeiramente e materialmente em cima dos não iniciados, das pessoas que não partilhavam daquele conhecimento. Traindo o seu próprio princípio filosófico, eles buscavam adequar o seu conhecimento de acordo com a conveniência do consultado, desprezando uma ajuda real, assim como passando afirmações errôneas sobre questões de conhecimento. Foram também os primeiros defensores públicos das polis gregas, independentemente da conduta, né, dos acusados. Então o que acontece? Eles buscaram justamente adequar o conhecimento que eles tinham a várias áreas diferentes dentro da sociedade grega. Então o que dava mais dinheiro, eles conseguiam adequar o conhecimento deles daquela área. Vamos dizer assim, a questão de geometria, de engenharia, para você criar algum tipo de monumento, eu posso adequar aquilo ali? Opa, estou ganhando dinheiro em cima, consigo dar um coach naquela parte. Vamos ver assim, o pessoal menos favorecido está precisando de defesa, vamos dizer, defesa pública lá, está sendo acusado de alguma coisa, mas o sujeito lá não presta, enfim, de conduta, de princípio, tem alguma coisa errada que fez. Eu vou defender ele, eu vou usar minha oratória para defender ele, o negócio é ganhar dinheiro. Então eles começam a, digamos, usar da filosofia como forma de ficar rico, né, como forma de ganhar em cima das pessoas, porém eles começam a atrair os próprios princípios deles. Então já não era mais filosofia, era simplesmente uma espécie de negócio para enriquecer. Basicamente, o sofista ele é um não filósofo, um filósofo falso,
né, que a gente pode dizer assim, entre aspas, né? Mesmo eles tendo algum avanço em relação à matemática, enfim, algumas coisas em relação à administração pública, por exemplo, que eles conseguiram se desenvolver, em outra parte eles basicamente eram, enfim, falsários, né? E eis que em meio a esse decaimento provocado pelos próprios sofistas, né, que a essa altura eles atuavam até mesmo em cargos públicos e tribunais gregos, olha em que altura que os indivíduos chegaram, novas formas de contemplação filosófica elas surgiram. E nesse período se destaca, digamos, os filósofos eremitas ou andarilhos, né, os quais tinham simples ofícios e ofereciam o método filosófico como um caminho dedicado e desapegado em detrimento da busca pela verdade. Talvez o mais famoso filósofo nesse sentido tenha sido o próprio Sócrates. Então o que acontece? Vamos chegar justamente no dito cujo Sócrates. Então o que acontece? Nesse período dos sofistas, você vai ter duas formas diferentes. É uma época em que as escolas ali estão um pouco dispersas, vamos dizer assim. Os sofistas eles haviam alcançado um grande nível na sociedade, uma grande estatura, enquanto que a filosofia em si mesma, a busca pela verdade, tinha sido deixada um pouco de lado. Era mais questão de conveniência mesmo. E daí surge esses eremitas, esses indivíduos ali um pouco, vamos dizer entre aspas, ripongos, né? Não vamos usar ripongo aqui entre aspas, mas um indivíduo meio desapegado das coisas, meio largadão, mas que ele tem um pensamento espiritual, um pensamento realmente de princípios, de valores bem mais arraigados do que qualquer outra pessoa, o que é mais incrível que se pareça. Enfim, e o que ocorre, né? Filho de um humilde escultor e artesão, né, chamado Sofrônisco, e de uma parteira, né, Faianerte, né, Sócrates desde jovem ele dividia seu tempo entre auxiliar seus pais em seus afazeres, né, tornando-se um exímio oleiro, inclusive parteiro, ele usava partos até, além de dedicar todo o seu tempo extra, né, a contemplar a natureza e as relações humanas. Diziam que muitas vezes, né, o jovem Sócrates ele desaparecia da vista de todos a vagar pela península em busca de respostas para suas indagações a respeito da própria verdade. Então Sócrates ele era meio, vamos dizer assim, famoso jovem esquisitão. Ele estava fazendo lá as atividades com os pais dele, ajudando lá o pai dele que era artesão, ajudando a mãe dele nos partos. E tinha tarde que ele tinha o tempo livre, ele sumia assim, né? Ele desaparecia. Dias que ele não tinha atividades, ele com a família dele, ele sumia e ficava andando, vagando pelos lugares, tentando descobrir respostas para as indagações dele. Enfim, muito influenciado, né, pelo caminho da verdade, né? Assim como pelo princípio do contraditório. Ao se tornar adulto, Sócrates ele desenvolveu um dos mais impressionantes métodos de autocrítica e autoconhecimento em relação à contemplação filosófica, que é o que a gente vai conhecer aí como maiêutica, né? Um dos métodos mais impressionantes ou mais incríveis dentro da filosofia, que é a dita maiêutica socrática. Né? E por que, né, que é tão incrível? A maiêutica socrática ela constituía-se em incentivar a interlocução de um assunto a fim de se obter lacunas, as quais podem incentivar um estudo mais aprofundado sobre o tema ali abordado. E para Sócrates, além do ponto inicial do cosmos, qual é perene, né, assim como, vamos dizer assim, da realidade dos fatos, né, o próprio conhecimento em si, né, ele é autocontraditório. A partir do momento em que uma nova descoberta a respeito do assunto, ela anula a afirmação anterior, né? Isto é, funciona basicamente como um debate a fim de se chegar o mais próximo possível da verdade absoluta. Então o que acontece? A maiêutica, basicamente, se dizendo, né, é você criar um debate em cima de um assunto, porém dissecando esse assunto o máximo possível e encontrando lacunas de erros. Por exemplo, você começa a conversar com um indivíduo, por exemplo, indivíduo A e indivíduo B. O indivíduo A ele começa a perguntar para o indivíduo B sobre o assunto em que ele está conversando. Por exemplo, um suco de fruta é feito de tais frutas. Tá, mas de onde essas frutas vieram? Como essas frutas foram processadas?
como que o pezinho de fruta foi plantado e como que ele cresceu. Então o que acontece? Ele começa a perguntar, dissecar o assunto o máximo possível para tentar chegar num ponto inicial. E nesse meio caminho, vamos dizer assim, ele começa a encontrar as lacunas. E em cima dessas lacunas ele começa a fazer perguntas em cima das lacunas, até que o indivíduo que está ali conversando se contradiga. Não pelo ponto de querer humilhar, expor ou fazer algo ruim a respeito, mas sim você expor, ó, enfim, você chegou até esse ponto de conhecimento, legal, parabéns, você tem um conhecimento massa. Só que o que acontece? A partir daqui tem que estudar mais, a gente tem que se aprofundar mais nesse assunto, debater mais, para que a gente consiga chegar naquela verdade absoluta de onde veio essa plantinha, essa fruta que fez esse suco de fruta. Então vamos tentar chegar até o final desse assunto, vamos tentar contemplar até o fim. Um exemplo meio chulo assim, né? Mas basicamente é isso, é você dissecar o assunto até o fim, é você tentar encontrar essas lacunas, vamos dizer assim, nos erros de diálogo. Então é influenciar o debate, é algo bem interessante. Esse método, né, a maiêutica, ele era muito bem aceito pela população, sendo que muitos eles se tornavam discípulos de Sócrates pela sua humildade e ao mesmo tempo transparência e sinceridade sobre o seu método filosófico. Afinal, Sócrates não ganhava nada com isso. Era pobre, andarilho, fazia os trabalhos dele, sustentava a família dele e nos períodos vagos ficava andando com o povão pela rua, conversando e fazendo debate de tudo que era assunto. Então isso, enfim, conquistava todo mundo. O cara virou uma espécie de popstar ali da região dele, porque ele conseguia cativar todo mundo. E ele não era um indivíduo que ele, digamos, era arrogante, um indivíduo que ele usava, como os sofistas, né, usava ali da filosofia como um conhecimento que o tornava superior aos outros, ou digamos, um motivo de acharcar as pessoas, digamos, menos favorecidos ou que não tivessem sido iniciados naquele conhecimento. Sócrates não, ele queria que todo mundo entendesse mesmo o método dele, que todo mundo participasse, quanto mais gente, mais legal, melhor. Vamos conversando, vamos enfim, dissecando esses assuntos para chegar na verdade absoluta daquilo. Então muita gente começou a aprender com ele, né? Começou a se tornar seu aluno porque era legal, era divertido, ele era simpático, ele era legal com todo mundo e as pessoas conseguiam aprender, se desenvolver com ele, né? Isso era bom, né? Porém, né, obviamente, esse método, essa forma de fazer filosofia, né, causava a ira dos sofistas, uma vez em que, através da maiêutica, né, o Sócrates expunha os sofistas ao ridículo, pois não eram sinceros e verdadeiros com suas próprias teorias filosóficas. Então, quando um sofista ia lá, engraçadão, para tentar debater com o Sócrates, tentar ferrar com ele, dizer, não, eu tenho conhecimento de tudo, eu sou esperto, tudo que eu aprendi lá com os meus mestres lá, que eu roubei deles, eu sou fodão, eu sei tudo de tudo. E o que acontece? Sócrates chegava para ele e começava a conversar. Mas por que disso? Mas como que aquilo funciona? Não sei o que. Ele começava a questionar, até que uma hora o sofista caía no próprio erro. Uma hora ele errava. Ele não conseguia chegar na resposta, ele errava. E o Sócrates começava a apontar, tá aqui o erro, tá aqui a forma. Ele fazia a mesma coisa que com os alunos. Porém, o sofista ele se irritava porque ele achava ter a verdade absoluta daquele assunto. Então, entrava numa roda de discussão e o sofista sempre saía perdendo, né, obviamente. Enfim, isso, vamos dizer assim, causou cada vez mais a ira desses sofistas e dos aristocratas, as pessoas ali que, digamos, eram contra, ali, digamos, esse tipo de método, né? E temendo esse conhecimento tão absurdo do Sócrates, né, os julgadores, né, o condenaram, tentaram, né, condenar ali ao exílio ou à proibição de passar seus ensinamentos adiante. Então os julgadores ali não queriam que, digamos, ele passasse mais o conhecimento dele, né? Então, tamanha popularidade desse filósofo, né, ele causou confronto com os poderosos aliados dos sofistas. Como represália, né, ele acabou sendo preso e acusado das coisas mais sem sentido, né? Como não acreditar nos deuses e costumes gregos, assim como de corromper os jovens com seus ideais, ou ideias, enfim, né?
Seus acusadores eles eram Anito, né, que era um político corrupto, o Meleto, que era um poeta trágico que diziam sentir inveja da popularidade de Sócrates, né, assim como Licon, que representava ali os oradores sofistas ridicularizados por Sócrates. Então tava todo mundo pé da vida com ele, né? Esses poetas que não tinham mais nenhum valor, vamos dizer assim, os políticos corruptos, que na época já existiam, aqueles que subornavam uns aos outros, e, vamos dizer assim, os sofistas, né, que acabaram sendo ridicularizados ali por Sócrates. Então todo mundo queria a cabeça dele, né? E, obviamente, esses julgadores tentam condenar ali o exílio ou a proibição de passar seus conhecimentos. E o Sócrates, desafiando a todos eles, né, disse que ao seu destino restava somente a morte, pois se deixasse a prisão iria continuar a espalhar seu método filosófico, e não tendo escolha os jogadores o condenaram à morte por envenenamento. Então o que acontece? O Sócrates, ele chegou num ponto, assim que o pessoal tentou julgar ele para condenar ele, eles não queriam realmente matar ele, porque acontece, se matassem Sócrates ele ia virar um mártir. Se ele virasse um mártir daquela situação, um monte de jovem ia seguir ele, ia se tornar ainda mais popular ainda. E o Sócrates, detalhe, ele tinha tido uma vida bem, vamos dizer assim, ali, popular, né? Ele tinha toda essa questão de conhecimento, ele sempre buscou a questão filosófica. Ele falou, ó, seguinte, se vocês me exilarem, eu vou dar um jeito de voltar. Se vocês tentarem cortar minha língua, eu vou tentar passar meu conhecimento de algum jeito para os outros. Sei lá, por gesticulação, por jeito, eu vou continuar ensinando. Eu não vou parar. Então, ou vocês me soltam daqui e eu continuo a minha empreitada com as pessoas, ou vocês me matam. Então chegou num ponto que eles tiveram que matar o Sócrates. E ele acabou sendo envenenado, né? Morto por ali, assassinado por envenenamento, né? A sentença dele foi pena de morte, né? E o que é engraçado, né, é que, vamos dizer assim, todo o ensinamento dele vai render frutos, né, vamos dizer assim, após a morte dele. Sua forma intransigente, né, de filosofia, ela acabou por dar um novo rumo à filosofia, principalmente em relação à ética, né, uma vez em que o filósofo deve ser verdadeiro e autêntico em relação aos seus próprios estudos e afirmações. Tal processo ele impacta a forma de se conceber a filosofia em busca por conhecimento, né? Uma vez em que os princípios e ética advindos desta impactam todas as atividades da sociedade em geral. Então o que acontece? A partir de Sócrates você tem que entender uma questão. O filósofo, para que, vamos dizer assim, ele seja, que a filosofia dele, que os estudos dele, a contemplação dele seja, vamos dizer assim, como a gente pode dizer assim, vamos dizer perfeita, mas assim, vamos dizer assim, realista quanto ao próprio cosmos, quanto ao universo, ele tem que ser verdadeiro com aquilo que ele está fazendo, ele tem que acreditar no que ele faz. Um filósofo que ele não acredita na sua própria contemplação, no seu próprio método, na sua filosofia, ele está mentindo para ele mesmo. Então ele tem que voltar desde o começo, ele tem que apagar todo o método e voltar do início. Então é a ciência, o estudo mais autêntico que existe do que qualquer outro. O matemático, ele, vamos dizer assim, ele pode omitir números. Um contador, por exemplo, dando nada contra os contadores, dando um exemplo. Um cientista, ele pode omitir informações. Um psicanalista pode omitir informações. Um físico, né? O próprio historiador em si também pode omitir informações, mas um filósofo não pode. Se ele omitir a informação, ele não está fazendo filosofia, ele está enganando a si mesmo. Então ele tem que voltar para o início de tudo, senão ele mesmo se contradiz, como um sofista. Então olha que situação engraçada, né? A filosofia, ela tem que ser 100% autêntica, porque é dela que parte toda a indagação dos outros conhecimentos. Esse é o ponto principal. E também a questão, obviamente, como a gente falou, dessa busca, né, por algo além, né, por essa questão da divindade, por essa questão de um ser além, de algo além, digamos, de toda a existência natural. Então, desde o começo da filosofia, você tem esse ponto da busca pela verdade última.
E obviamente isso vai se refletir muito futuramente. Aí nós vamos ter situações da história em que justamente vão mostrar aonde que isso vai culminar, né? Então esse episódio é bem interessante para o pessoal. Tá só concluindo aqui, né, que a partir disso ali os discípulos, né, posteriores a Sócrates, eles vão levar a filosofia a um patamar ainda mais profundo, né, em relação a várias áreas como administração pública, política, militaria e mesmo a metafísica, né, a contemplação do cosmos. Isso a gente vai abordar em nosso próximo encontro, né, sobre Platão, ali os platônicos, né, Aristóteles, enfim. A gente vai falar muito sobre eles, né? Mas qual que é o ponto? Digamos, o pessoal tem que gravar esse episódio, né, na cabeça. Por quê? É através desses pensamentos filosóficos, dessa busca pela verdade, dessa busca pela, vamos dizer assim, pela justificativa da existência humana em meio a tudo, ao cosmos, à natureza, que, digamos, todo conhecimento ocidental, e até mesmo vai influenciar até mesmo o Oriente, a parte do Ocidente, tudo isso tem a ver com muita da nossa vivência atual. Tipo, você tem que ter ética, você tem que ter princípios, você tem que ter valores, você tem que ter, digamos, um sentido para a sua vida em cima disso. Não existe sentido se você não tem princípios, se você não tem valor, se você não tem enfim, ali um ponto inicial, né, na sua vida. Então o sentido ele parte disso. Então aí que começa toda essa questão dessas indagações e o conhecimento por si só, tá? Espero que não tenha sido muito denso, né, esse nosso encontro, mas a partir daqui, nosso próximo encontro, falaremos sobre Platão e Aristóteles, né? E fecharemos aqui essa questão sobre a filosofia, sobre como todo esse conhecimento vai se refletir aí na posteridade, no decorrer da história, né? Mas desde já novamente eu agradeço a atenção de todos, tá? Procurem pesquisar mais a respeito da própria filosofia em si, da história da filosofia, porque é um assunto muito interessante, muito denso. Isso aqui foi um simples apanhado pequeno, porque cada filósofo ele tem um vasto conhecimento, então seria um dia só para falar disso. Então espero que o pessoal tenha gostado e, enfim, continue nos acompanhando, deem um like aí no vídeo e nos vemos no nosso próximo encontro. Desde já, muito obrigado.